Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar da renovação de contrato do Marlon Gomes. O jogador falou a respeito dessa situação. Vamos falar também aqui do Riquelme, que está de volta, meu amigo, e poderá ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri para o Campeonato Brasileiro. Também vamos falar de um jogador do Red Bull Bragantino que foi oferecido ao Vasco. O Vasco já está analisando essa possível contratação. Também vamos falar aqui do Jorginho, ex-técnico do Vasco. Ele falou da sua saída do Vasco ao término da Série B. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Tem o Nenê, como que está a situação do Nenê hoje. Fique até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui postados do nosso canal Vamos Vasco. Falta pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos. Se inscreve aí se você não está inscrito no nosso canal. É de graça, só clicar no inscreva-se, dá uma conferida aí para ajudar bastante o nosso crescimento aqui dentro do YouTube também. Bom, pessoal, em entrevista ao Globoesporte.com, o nosso meia Marlon Gomes falou a respeito aí da sua renovação de contrato com o Vasco. O jogador de 19 anos está entre vários jogadores do Vasco que vive a expectativa de disputar o seu primeiro Brasileirão. O volante foi peça essencial na campanha do acesso ano passado, mas sofreu uma lesão a serviço da seleção sub-20 nessa temporada e ainda busca um espaço aí no time titular do Barbieri. Enquanto o jogador tenta buscar o espaço no time titular, o Vasco negocia aí com seus representantes a renovação do seu contrato. O atual vínculo do jogador vai até o final do ano que vem com o nosso clube e o Vasco já definiu que vai comprar cerca de 15% dos 30% dos direitos econômicos que ainda pertence ao Nova Iguaçu. Em entrevista ao Globo Esporte, o jogador disse que é claro que não fica por dentro de tudo para não atrapalhar o seu futebol dentro de campo, mas sobre a renovação é algo que ele deseja e deixou bem claro que o sonho dele é jogar a Série A com a camisa do Vasco. Ele quer ficar no Vasco por algum tempo ainda, mas deixa a renovação com o seu representante e vai ver o que é melhor para ele e para o Vasco. O jogador que hoje é apontado como uma das maiores promessas aí da base do Vasco, que não é a maior promessa, já que o Andrei Santos já saiu do Vasco, foi vendido para o Chelsea. E com certeza o Vasco tem uma grande esperança que o Marlon Gomes vai ser um dos grandes jogadores aí em breve com a nossa camisa, né? Ele ainda não assumiu a titularidade do Vasco, oscila bastante, né? Tem convivido até certo modo com algumas lesões. Na Série B ele teve uma lesão que afastou ele de alguns jogos importantes do Vasco. No início dessa temporada já teve essa lesão lá no Sul-Americano Sub-20. Agora ele voltou e está 100% e o torcedor espera muita coisa do Marlon Gomes, né? Hoje ele é um reserva imediato, né? A maioria das vezes o Maurício Barbieri utiliza o Marlon Gomes sempre no segundo tempo, porém ele não vem justificando a titularidade para ele conseguir ser titular do Vasco. O jogo que ele foi titular, ele foi muito mal naquela partida contra o ABC que custou a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Quem vive também uma situação de renovação com o Vasco, ou até mesmo de saída, é o Nenê, cara. Até agora segue totalmente indefinido a situação do nosso camisa 10, o jogador que já teria recebido sondagens de alguns clubes da Série A e da Série B. Se falou em Guarani e em América Mineiro, só que até agora não foi decidido o futuro do atleta. Ele mesmo ainda não decidiu se vai se aposentar ou se vai continuar jogando profissionalmente. Propostas ele com certeza já deve ter recebido de vários clubes. De acordo com o jornalista Joel Silva, ele já revelou que o Nenê tem vontade de continuar jogando futebol profissionalmente, já que entende que tem muita lenha para queimar ainda nesse ano de 2023, né? Pode ser que realmente o Nenê está a um passo de sair do Vasco. Ele sequer fez parte daquele amistoso que o Vasco jogou contra o Atlético. Também não jogou o jogo treino na última segunda-feira contra o Tupi, e dando meio a entender que o Maurício Barbieri vem evitando utilizar o Nenê em jogos aí, como esse amistoso e também esse jogo treino aí que o Vasco venceu. A situação deverá ser definida assim que começar o Campeonato Brasileiro. Eu acho muito pouco provável que ele irá continuar no Vasco, já que o Vasco já deixou bem claro que não irá renovar o contrato dele até o final da temporada. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, cara. Ontem o Vasco lançou aí oficialmente a sua segunda camisa para o Campeonato Brasileiro, né? A camisa branca, inclusive já tem data para começar as vendas e também a estreia desse manto, né? A camisa que não caiu tanto assim nas graças do torcedor vascaíno, dividiu bastante a torcida vascaína. Eu particularmente achei mais do mesmo, porém eu gostei bastante da numeração, gostei muito da numeração aí do Vasco, a numeração forte,
que deixa bem destacada mesmo e que dá uma identidade melhor ainda para a camisa do Vasco, né? Na minha opinião, eu acho que faltou alguns detalhes mais interessantes, como, por exemplo, dar uma modificada um pouco na cruz. Essa cruz de malta é a mesma já há todos esses anos que a capa assumiu o Vasco. Outras fornecedoras, antes da capa, como, por exemplo, a Umbro, sempre davam inovação, né? Colocava, às vezes, as estrelas em cima da cruz de malta, fazia um contorno mais bacana na cruz de malta. Também teve a Reebok, que teve uma ideia maravilhosa em fazer meio com uma espécie de escudo com a cruz de malta no meio. Aquela ideia foi sensacional. Inclusive, eu tenho aquela camisa, é uma das camisas mais bonitas da história do Vasco. Eu achei que faltou um pouco de criatividade na capa. Porém, tem muito torcedor vascaíno que é muito conservador, acha que a camisa do Vasco é isso aí mesmo e não tem que passar disso. E tem aqueles engraçadinhos que gostam de lembrar da camisa da Champions, né? Quer mudar, olha a camisa que a Champions fez, né? Aquilo ali não é mudança, aquilo ali é destruir o patrimônio do Vasco, que é a nossa camisa. E aquilo ali foi um crime cometido contra o torcedor vascaíno que tinha que comprar aquela camisa, né? Porém, essa camisa aí só vai começar a ser vendida no dia 14, no próximo dia 14 de abril, e o Vasco estreará ela contra o Atlético Mineiro na estreia no Campeonato Brasileiro fora de casa no Mineirão. Recuperado de lesão aí no seu joelho, o lateral esquerdo Riquelme está de volta aí ao Vasco. O jogador já está treinando normalmente com o elenco vascaíno e em breve deverá fazer meio que a sua reestreia no Campeonato Brasileiro, né? O jogador que era uma das grandes promessas aí da categoria de base do Vasco, inclusive era sempre convocado para seleções de base do Brasil, porém teve uma lesão gravíssima o ano passado no seu joelho, ficou aí um pouco mais de 8 meses parado e está de volta e muito possivelmente deverá ser utilizado pelo técnico Maurício Barbieri. Vale sempre lembrar que o Paulo Vitor está somente emprestado ao Vasco e que o Vasco muito possivelmente não deverá comprar ele e devolver o jogador ao Internacional. E também é sempre bom lembrar que ainda temos o lateral esquerdo Edmar no elenco do Vasco, né, cara? Apesar de não estar sendo utilizado, ele está lá no elenco do Vasco, né? Uma hora ou outra pode ser que o Vasco perca todos os seus laterais e o Edmar vai ter que jogar, né? Esse é o lado ruim de você ter jogadores ruins no elenco, né? Você sempre acaba utilizando esses caras, né? Muitos jogadores que jogaram a Série B o ano passado deixaram o Vasco, porém o Edmar ninguém quis, né? O Vasco aí foi muito idiota, essa é a palavra certa, utilizar em dar renovação automática a esse jogador. E ele continua lá no Vasco sem jogar, sem ser relacionado, somente treinando. E agora temos a volta do Riquelme, que obviamente deverá ser o reserva imediato do Lucas Piton, quando o Paulo Vitor retornar ao Internacional. Bom, e por falar em Série B, né, jogadores que deixaram o Vasco, também quem deixou o Vasco foi o técnico Jorginho, né, no término da Série B, e ele foi a um podcast, o Chala Podcast, disse que ficou muito chateado com a saída, ele disse que gostaria de ter ficado no Vasco para essa temporada de 2023, porém o Vasco não levou em consideração o trabalho do treinador, né, que eles conseguiu subir o Vasco com um elenco muito limitado, né, cara, ali eu tenho certeza que talvez fosse um outro treinador, não conseguiria fazer o elenco do Vasco subir, mesmo que seja na última rodada, mas o Vasco subiu, né. O próprio Jorginho disse que sabia das limitações do elenco do Vasco, que com certeza era um elenco que não condizia com a história do Vasco, porém ele tentou o máximo aí trabalhar para conseguir esse acesso e ele conseguiu, né? Infelizmente ele acabou saindo do Vasco, mas naquele período ali o Jorginho foi meio que usado somente pela diretoria do Vasco, já que eles tinham em mente em contratar o Maurício Barbieri em fazer o projeto idêntico ao do Red Bull Bragantino. Até o técnico dos caras o Vasco tirou de lá, não é? Vendo hoje como que o Vasco está se saindo, vendo que realmente o Vasco não está conseguindo jogar nada, eu acho que teria sido melhor deixar o Jorginho aí como técnico do Vasco, já que ele é um treinador, na minha opinião, mais experiente do que o Maurício Barbieri, que foi o último técnico campeão com o Vasco, né, cara? Ele mesmo disse isso nessa entrevista. Eu não consigo enxergar o Maurício Barbieri tão melhor assim do que o Jorginho, pelo contrário, eu acho o Jorginho melhor do que o Maurício Barbieri, é um técnico identificado com o Vasco, que trabalha por amor ao Vasco, infelizmente foi muito injustiçado quando ele saiu do nosso clube, mesmo conseguindo acesso. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você tem uma opinião diferente da minha, se você acha o Jorginho um técnico extremamente fraco, se você acha ele pior do que o Maurício Barbieri. Na minha opinião, cara, eu acho ele melhor do que o Maurício Barbieri. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar do meia Praxedes, jogador que está sem espaço no Red Bull Bragantino, teria sido oferecido ao Vasco. O jogador que chegou ao clube paulista vindo do Internacional em 2021 custou cerca de 36 milhões de reais ao Massa Bruta, porém ele não conseguiu se desenvolver como o Red Bull Bragantino esperava e agora o jogador está sendo oferecido ao Vasco de acordo com o Central da Bola. O Vasco avalia com cautela a possibilidade de investimento nessa contratação. Até o momento a gente não sabe se ele foi oferecido para o Vasco comprar ele ou se foi oferecido por empréstimo até o término dessa temporada. É um jogador interessante que chegaria para compor o elenco do Vasco, surgiu muito bem no Internacional
Esse daí é o problema de você investir em jogadores muito jovens, né? O Red Bull investiu uma grana pesada, 36 milhões num jogador que na época era muito jovem, se não me engano tinha 19 ou 20 anos, quando foi pro Red Bull Bragantino. Porém, ele não se desenvolveu como se esperava, né? Até por conta da idade, oscilou bastante aí, jogando num clube sem pressão nenhuma, né? O Red Bull Bragantino quase não tem torcedores, tem os mesmos torcedores do Bragantino, porém não é a mesma coisa de um time grande, como por exemplo ele estava jogando no Internacional. Agora está sendo peça meio que descartável do clube paulista e pode, quem sabe, parar no Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do Praxedes, jogador meia com passagem no Internacional. Também teve passagem na base do Fluminense e agora é jogador do Red Bull Bragantino e foi oferecido ao Vasco. Bom, pessoal, valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.